Continua repercutindo a participação de Jair Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. Vamos chamar agora o Marcelo Monteiro, analista do Grupo Jovem Pan, para tratar dessa questão. Marcelo, como você viu a participação de Jair Bolsonaro na sabatina de ontem? Ele foi bem pressionado pelos apresentadores da Rede Globo, mas se manteve sereno, né? Que avaliação você fez? Bom dia a todos. Pena que eu não tive a oportunidade de fazer pergunta para a professora, porque ela falou na demonização que a direita faz dos adversários, né? E na semana passada o candidato Lula se referiu ao Bolsonaro como demônio, né? Mas eu achei que a participação do Bolsonaro foi muito serena, muito tranquila, né? Eu acho que aquela entrevista, se é que isso pode ser chamado de entrevista, aquela sabatina, ela vai ser guardada em vídeo e certamente será exibida nas faculdades de comunicação, nos cursos de jornalismo, no futuro, como uma aula, né, do que não fazer, né, do que um bom jornalista não deve fazer. Eu não vi perguntas ali, eu vi narrativas, eu vi provocações, eu vi desrespeito, eu vi o presidente da República ser chamado de candidato, quando a condição dele de presidente deve, de acordo com o protocolo, sempre prevalecer. Né? E eu vi uma situação que às vezes chegou a beirar o patético. Né? Os entrevistadores, não só pelas suas palavras, mas pela sua postura corporal, pelas suas expressões faciais, demonstravam que ali, né, não estava acontecendo uma entrevista. Eu não sei, mas se a gente cronometrar direitinho, eu tenho a impressão que a dupla de jornalistas da Globo falou mais tempo do que o entrevistado, né? Eu acho que eles estavam ali para debater com um adversário ou com um inimigo, né? E nesse debate, digamos assim, o presidente se saiu muito bem. Agora são 9h50. Repita. 9h50, Rodrigo Constantino, a gente por aqui falando sobre a sabatina de ontem no Jornal Nacional, com a participação do presidente Bolsonaro. Legal tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. O que achou das perguntas, da postura dos entrevistadores e também, é claro, da participação, das respostas, de como o presidente Bolsonaro tratou o convite à participação? Bom, Adriana, a primeira coisa que a gente tem que mencionar é que no governo Dilma, a emissora mandou os apresentadores para o Palácio do Planalto. Então já houve uma diferença aí, um viés, né? Agora, o presidente levou muito a sério isso. A Rede Globo ainda tem o seu tamanho ou a sua relevância. Tanto é que ele foi com uma comitiva, foi com uma equipe. Hoje temos imagens dos bastidores, das prévias ali, eles orando. E o que vimos ali foi uma tentativa de criar uma narrativa, impor uma narrativa falaciosa, né? E também desestabilizar emocionalmente o presidente. E isso não surtiu o devido efeito, né? Nós vimos, inclusive nas redes sociais, alguns desses militantes de esquerda disfarçados de jornalistas lamentando isso, dizendo que deram um Rivotril na veia do presidente, que ele estava sereno demais. E isso acho que foi um ponto positivo para o presidente. Chamado de candidato, com desrespeito, esse body language a que o Marcelo Rocha Monteiro se referiu ficou muito evidente, né? A cara de desprezo, de ódio, muitas vezes, desses apresentadores que, veja, o jornalismo precisa apertar, precisa fazer perguntas difíceis sim, tirar da zona de conforto. Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos falácias, mentiras, narrativas. Nós vimos, por exemplo, dizerem que não houve fique em casa. Houve assim, fique em casa se puder. E a própria emissora passou várias reportagens mostrando pessoas tendo que fechar seus pequenos estabelecimentos por ordens de governadores e prefeitos com aval supremo. Então, de novo, né, eu lamento muito isso. É triste a gente constatar que podcasts de gente despreparada consegue fazer melhor jornalismo hoje do que a maior emissora, maior grupo de comunicação do país. O jornalismo, a velha imprensa, morreu. Agora, Diogo Schelp, a maneira como a emissora ou os entrevistadores se comportaram pode ditar como devem ser as próximas sabatinas, porque é preciso manter uma linha na maneira como eles tratam os presidenciáveis, né? Exatamente. O que se espera é que a mesma postura, né, seja adotada também nas próximas sabatinas. O mesmo nível
de perguntas duras, o mesmo nível de firmeza nas perguntas, né? Isso vai ser mais fácil de fazer com o ex-presidente Lula, que já foi presidente, já teve seus problemas, né? Escândalos de corrupção e assim por diante, e que, portanto, poderá ser pressionado a respeito disso. Lembrando também que ele é um ex-presidiário, então esse é um tema que certamente não pode ficar de fora da entrevista, além, claro, de outras questões, como os agrados que até hoje, os afagos que até hoje ele faz a ditadores de esquerda da América Latina, né, o silêncio em relação ao que Daniel Ortega vem fazendo na Nicarágua e assim por diante. Enfim, há muitas questões duras que podem ser feitas ao ex-presidente Lula. Com Ciro Gomes e Simone Tebet é um pouco mais complicado, né? É possível debater e questionar coisas do passado deles, político, obviamente que sim, mas eles nunca tiveram nessa posição de relevância de serem presidentes da República. Então, obviamente, fica mais difícil questionar em relação a isso. Eu acho que faltou na entrevista explorar mais a questão econômica. O presidente teve a oportunidade de falar um pouco sobre os problemas enfrentados na economia nos últimos anos, mas praticamente não falou sobre o que pretende fazer. Eu acho que esse era um ponto que merecia ter sido melhor explorado. Bom, agora são 9h54. Nós estamos aqui no Jornal da Manhã debatendo, falando sobre a sabatina, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ontem à Rede Globo. Roberto Mota, quais novas avaliações você faz? No fim das contas, o presidente Bolsonaro pode ter conquistado alguns votos a partir da entrevista? Eu acho que o presidente conquistou votos e a imprensa, a grande imprensa, a velha imprensa, a imprensa que vivia alimentada com fortunas, perdeu credibilidade. Ela sinalizou aí o caminho que ela escolheu tomar, né? Aquilo não foi uma entrevista, o objetivo ali não foi informar, esclarecer ou investigar, né? Levantar fatos. O objetivo daquele espetáculo de ontem foi influenciar eleitores, reforçar narrativa, destruir um candidato na frente da população. O que está por trás disso? É aquilo que o grande economista americano Thomas Sowell chama de visão dos ungidos. É a intenção de uma pequena parcela da sociedade e da mídia de tutelar o eleitor. A mensagem que nós recebemos ontem dos dois entrevistadores foi: vocês aí que estão nos assistindo não sabem de nada. A opinião de vocês não importa. A realidade que vocês viveram, vocês não viveram. Nós é que vamos dizer para vocês o que vocês viveram. Foi isso que nós vimos ontem e pareceu que eram os dois candidatos à presidência da República e não o presidente. Foi uma falta de respeito e uma falta de profissionalismo que, na minha opinião, significa o fim desse tipo de jornalismo. Agora, Rodrigo Constantino, eu me lembro que em 7 de setembro do ano passado, os analistas de vários veículos de comunicação, inclusive da Jovem Pan, disseram: bem, esse discurso mais inflamado de Jair Bolsonaro diz respeito à comunicação que ele tem com seus apoiadores. Ontem a gente viu um Jair Bolsonaro mais sereno, tranquilo, muito provavelmente conversando com outros públicos. Você acredita que essa versão de Jair Bolsonaro na Rede Globo conseguiu, de certa maneira, conquistar aqueles indecisos, especialmente aqui no estado de São Paulo, aqueles talvez eleitores do PSDB? Daniel, é boa questão essa, porque depende muito do ambiente onde você se encontra. Você talvez tenha estratégias, táticas distintas de se apresentar. E ali o presidente sabia que estava numa arena medieval, num ambiente hostil, em que os militantes disfarçados de jornalistas faziam oposição a ele. Então, ele foi na defensiva. Ali a estratégia, na minha opinião, era não perder votos, era não cair nas cascas de banana. E para isso foi fundamental ele manter essa linha mais serena e acho que ele foi bem sucedido nisso. Agora, no 7 de setembro, ele está falando para os patriotas que estão atentos aos abusos de poder. Hoje, nós acordamos, enquanto que os apresentadores globais tentavam pintar um quadro de que o presidente é um golpista insensível, nós acordamos hoje com a notícia de busca e apreensão na casa ou na empresa de empresários cujo crime foi desabafar num grupo privado de WhatsApp, que estão com receio de uma volta ao poder de uma quadrilha corrupta e autoritária, né, e que flerta, como muito bem lembrou o Diogo Schelp até hoje,
com ditaduras terríveis pelo continente. Então, cadê o golpismo? Onde é que se encontra a verdadeira ameaça à democracia? No 7 de setembro, o presidente está se comunicando com essa gente, que está mais atenta, que acompanha informação de verdade, e não essa militância travestida de informação. Então, eu acho que ali ele tem um clima de desabafo em conjunto com esses milhões e milhões de patriotas, e esse ano promete ser ainda maior, porque os abusos não só continuaram, como escalaram. Marcelo, a gente tem 1 minutinho e meio para você agora. Quando e como que começou essa relação difícil entre o presidente Jair Bolsonaro e a Rede Globo? Eu acho que começou com a política adotada pelo presidente da República de redirecionar aí os gastos, diminuir, reduzir, na verdade, os gastos com propaganda oficial. Agora, eu queria chamar a atenção rapidamente para um aspecto que o Roberto Mota já trouxe, né? Mas eu queria trazer a minha visão. O jornalismo profissional, ele tem que ter compromisso com a exatidão das informações. Houve um momento na sabatina em que o apresentador William Bonner disse que quem avalizava o funcionamento, o bom funcionamento do sistema eletrônico de votação eram, dentre outros, as associações de juízes e as associações de delegados. Associações são sindicatos, são entidades privadas. Eu sou procurador de justiça, eu sou membro do Ministério Público e eu voluntariamente pago mensalidade da Associação dos Membros do Ministério Público, que é uma espécie de sindicato. Eu nem precisaria ser membro. Essa é uma entidade privada que não tem absolutamente função oficial alguma, muito menos de dar aval ao funcionamento disso ou daquilo dentro da estrutura do Estado. Quando um jornalista diz isto foi avalizado pela Associação dos Juízes, pela Associação dos Delegados, o leigo que não tem essa informação pensa que é algo oficial, né? Então isso é uma desinformação que não pode ser admitida da parte de jornalistas profissionais, né? Integrantes do que me parece que ainda, pelo menos numericamente, o maior grupo de comunicação do país. Aqui na Jovem Pan, eu nunca me deparei com esse tipo de coisa. Aqui, o jornalismo é profissional de verdade. 10 horas. Repita. 10 horas. É isso, nós dividimos a rede. Você que está na Rádio Jovem Pan segue com a sua programação normal. E nós seguimos com o nosso debate aqui no Jornal da Manhã com os analistas do Grupo Jovem Pan. Roberto Mota, você fez várias avaliações em relação aos temas abordados pelos apresentadores da Rede Globo de televisão nesta sabatina. Quais temas você sentiu falta? O que eles poderiam ter abordado durante a sabatina que foi realizada ontem no Jornal Nacional? Tem um aspecto, Daniel, que acho muito importante a gente levantar aqui e que foi brilhantemente exposto, embora eu acho que de uma forma acidental, pelo comentário dessa cientista política que a gente acabou de receber aqui, né? Ela disse que nas suas pesquisas, segundo estudiosos, é uma tática comum da direita populista demonizar os adversários. Aí a gente viu o Marcelo dando o exemplo do candidato da esquerda na semana passada, já fez isso algumas vezes, ligando o nome do presidente da República ao demônio. O presidente está possuído pelo demônio, é o demônio. Essa é a tática, na verdade, ao contrário do que a professora falou, essa é a tática preferencial da esquerda totalitária. Desumanizar o seu adversário para depois destruir o seu adversário financeiramente, moralmente e, por último, fisicamente. Como o Rodrigo Constantino acabou de observar, está acontecendo no Brasil, na última semana, ontem e hoje, um fato gravíssimo, que não está tendo a repercussão que merece na maioria dos veículos da mídia. A Jovem Pan, de novo, é uma exceção, que é a perseguição de um grupo de cidadãos por opiniões que eles deram em uma conversa privada num grupo de WhatsApp. Mas acabamos de receber a informação da ocorrência de uma operação policial contra cidadãos honestos, cumpridores da lei, que contribuem muito para o enriquecimento deste país. O que a gente está vendo, e isso que eu quero chamar a atenção, nós estamos assistindo as pessoas apresentarem
essa eleição, essa corrida presidencial, como se fosse uma competição entre dois times. É o time A e o time B, é o Flamengo e o Botafogo. Não é essa a realidade que a gente tem diante dos nossos olhos. O que a gente tem é um lado que defende a liberdade, um lado que defende o respeito à lei, um lado que defende a Constituição e outro lado que defende regulação da mídia, que defende censura, que defende prisão por crime de opinião. Não existe uma marca mais clara do nascimento de um sistema totalitário do que a prisão por crime de opinião. Isso está acontecendo hoje aqui no Brasil. Aconteceu com deputados, ameaça o presidente da República, agora ameaçando empresários. Essa é uma ameaça que vai bater na porta de cada um de nós. E o Mota citou há pouco essa operação que acontece nessa manhã, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos 8 empresários são investigados em 5 estados brasileiros. Daqui a pouco, um deles, o empresário Luciano Hang, vai conversar com a gente aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã. Agora, Constantino, ainda sobre a sabatina de ontem, o presidente Bolsonaro foi questionado também sobre o meio ambiente. O nome do ex-ministro Ricardo Salles foi colocado em jogo e os entrevistadores disseram que nunca o Brasil desmatou tanto a floresta. O presidente rebateu, né? E mais uma fake news, né? Como várias outras que nós vimos ali saindo da boca dos apresentadores. Né? Mais uma fake news. E o recorde de desmatamento, inclusive, foi do governo que os apresentadores insistiam em falar o governo anterior para não citar o PT, né? O governo do Lula, do PT. Mas foi no governo do PT. Agora, isso que você traz, Adriana, me gera uma outra reflexão que eu venho batendo muito nessa tecla ao longo dos últimos anos, que é o abismo que se criou entre uma certa elite arrogante, ungida, para usar o termo que o Thomas Sowell realmente aplica a isso, e o povo. A população em geral, que alguns apresentadores globais tratam com desprezo, como se fosse um bando de Homer Simpsons, de pessoas que precisam ser esclarecidas, iluminadas e guiadas, né? A população em geral está preocupada com emprego, com segurança, com questões muito mais prementes do dia a dia. E que o Brasil está anos-luz atrás aí de países desenvolvidos, precisa correr atrás desse prejuízo, e nesse governo tem feito. Inclusive com queda expressiva de 20%, 30% às vezes, em taxa de homicídio e tudo mais. Enquanto que a preocupação dos jornalistas ali parece ser a de uma elite que vive no mundo da lua. É Greta Thunberg, quer dizer, é a histeria de um Leonardo DiCaprio. E não é essa a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro não está tão preocupado assim com isso. Né? Então, além de ser fake news, é uma fake news direcionada para uma visão ideológica, ambientalista de mundo. Enquanto que o brasileiro quer emprego, segurança. O agronegócio brasileiro, hoje em dia, é a grande locomotiva da economia brasileira e exporta. Aliás, bateu recorde, né, esse ano de exportação e alimenta 800 milhões de bocas no mundo todo. Isso traz divisas para o país. Isso é importante para o Brasil, enquanto que a oposição ainda trabalha com uma visão ideológica anacrônica de revolução no campo, de economia familiar, agricultura familiar do MST, quer dizer, uma coisa realmente bizarra. Pois é, agora Marcelo, nosso comentarista aqui do Grupo Jovem Pan, queria justamente tratar da questão que envolve a postura dos apresentadores e jornalistas da Rede Globo de televisão na sabatina de ontem. Roberto Mota e Diogo Schelp chegaram a tratar dessa questão, mas eu queria escutar de você se você identificou um certo tom de ironia, uma risada aqui, um tom emocional no momento de elaborar uma questão. Isso faz a diferença na percepção do telespectador? Sem dúvida, né? Quer dizer, essa postura, eu vi mais de uma vez um sorriso irônico na boca do apresentador William Bonner diante de respostas dadas pelo presidente da República. Eu vi afirmações como essa que eu comentei agora, afirmações enganosas de que caberia a entidades sindicais dar aval ao sistema eleitoral, né? Afirmações enganosas como essa que o Constantino já mencionou, de que teria havido um recorde, né, de queimadas na Amazônia, quando na verdade isso aconteceu no governo Lula, e uma preocupação muito grande
é a impressão que eu tive, de falar mais, né, do que o próprio entrevistado, né? Eu vi até nas redes sociais o comentário de um conhecido jornalista, respeitado jornalista esportivo, né, criticando em tom sarcástico o próprio colega, dizendo, olha, para isso nem precisava chamar o entrevistado, né? Deixava ali os dois apresentadores falando sozinho, emitindo as opiniões dele, apresentando ali as narrativas, né? Você assiste a uma entrevista, se eu for assistir a uma entrevista do presidente Lula, como eu gostaria de assistir aqui na Jovem Pan, mas infelizmente ele fugiu, eu quero ouvir o que o ex-presidente Lula tem a dizer, né? Essa é a ideia de entrevista, né? Você não vai a um jogo de futebol, por exemplo, para ver a atuação do árbitro, né? Você vai para ver a atuação dos times, né? Você assiste a uma entrevista para avaliar as respostas dadas pelo entrevistado. E, infelizmente, nós estamos aqui obrigados, né, porque as circunstâncias assim impõem, a avaliar, né? Veja que interessante, a conduta dos entrevistadores, né? O que mais se fala hoje no Brasil não o assunto do momento não são as respostas do Bolsonaro, né? São as perguntas, a postura, os sorrisos irônicos, o tom desrespeitoso dos dois apresentadores, né? Eu acho que é muito estranho, né? É uma situação muito estranha. No dia seguinte a uma entrevista com o candidato a presidente da República, nós temos que comentar, e com razão, né, muito mais o que os entrevistadores fizeram do que aquilo que o entrevistado disse.